Olá, senhores alunos. Logaritmos, que nós vamos começar agora, ela é uma matéria que fica difícil quando o aluno quer pular as etapas. Por exemplo, nós estamos agora na aula de número 3 de logaritmo. Se você não assistiu a aula 1 e a aula 2 de logaritmo, eu sugiro, antes de começar essa aula 3, que vá lá na aula 1, aula 2, entenda perfeitamente o que está escrito na aula 1 e 2, para depois abrir essa aula de número 3, aonde a gente vai fazer exercícios um pouquinho mais exigentes, como esse, por exemplo, que eu separei para vocês agora. Esse primeiro exercício, ele quer resolver esta equação. E o que eu queria, em primeiro lugar, lembrar para vocês? Eu queria lembrar para vocês que quando aqui na base não está escrito nada, subentende-se que aqui a base seja a base 10. Pronto. Agora, a outra coisa que eu queria lembrar, que na aula 1 de logaritmo, eu disse a vocês que aplicar logaritmo é aplicar o verbo chifrar. Quem é que chifra? A base. A base, que é 10, deve chifrar o valor do logaritmo, que é 0. Assim sendo, na próxima linha eu vou escrever 3, 3, menos 2 log de x mais 1, menos 2 log de x mais 1. Aí depois, a base 10 chifra o valor do logaritmo, que é igual a 0. Pronto. Reparar que ao fazer esse verbo chifrar, ao aplicar esse verbo chifrar, o primeiro logaritmo que estava aqui, ele desapareceu. Só que nós tínhamos dois. O primeiro desaparece e ainda persiste mais um logaritmo. Mas não há problema. Querem ver? No lugar de 10 elevado a 0, eu vou escrever no lugar de 10 elevado a 0, 1, porque qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Esse mais 3 eu passo para cá, vai ficar menos 3. E mais 3 passando para cá vai ficar menos 3. 1 menos 3 vai dar igual a menos 2. Então, vamos ter menos 2 log de x mais 1, menos 2 log de x mais 1, que é igual a 1 menos 3, que vai dar igual a menos 2. Só que repare que no lugar de menos 2 já troquei e coloquei o sinal de positivo. Com isso também, isso que é negativo, eu troquei aqui de sinal, ficou mais 2. Outra coisa que eu vou fazer. Esse 2 está multiplicando o log. Se ele está multiplicando o log, pode passar para cá dividindo. Se ele passar para cá dividindo, vai ficar 2 dividido por 2, que é igual a 1. Pronto. E agora, nós temos um outro logaritmo. De novo, nós vamos usar o verbo chifrar. Para esse logaritmo desaparecer, eu vou fazer o verbo chifrar. Quem é que chifra? A base. Quem é que está escrito aqui? Quando não está escrito nada, eu disse e repito aos senhores, é o 10. O 10 vai chifrar 1. Então, nós vamos escrever embaixo que x mais 1 é igual a base 10, que não está escrito aqui, tudo isso elevado à primeira. Pronto. Agora, para terminar, passa esse mais 1 para o lado de cá, vai ficar 10 menos 1. E 10 menos 1 dá igual a 9. Esta é a resposta do nosso exercício. Pronto, está terminado aqui, gente, o primeiro exercício dessa nossa aula de hoje. Busquei lá nas questões da UNB um exercício que a gente vai resolver nessa nossa aula de hoje. Diz assim: quando é que log na base 2 do logaritmo de 16 na base x é igual a 3? Como é que nós vamos fazer? Repare bem o que nós vamos fazer. De novo, eu vou aplicar aquilo que nós aprendemos na primeira aula de logaritmo. Aplicar logaritmo é aplicar o verbo chifrar. Quem é que chifra? A base. Quem é a base? É 2. O 2 vai chifrar o 3. Então, na linha de baixo, eu vou escrever log de 16 na base x, log 16 na base x. O 2, que é a base, chifra o valor do logaritmo, que é o 3. Pronto. E repare que hora que eu chifrei, o 2 chifrou o 3, o primeiro log desapareceu, ainda restando 1. Pronto. 2 elevado à terceira é igual a 8. Como ainda resta mais um logaritmo, eu vou dizer para a Universidade de Brasília. Eu vou pegar esse x e vou também chifrar o 2 elevado à terceira. Como 2 à terceira é 8, então x elevado à oitava é igual a 16. E 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta.
Ó, 8 é 2 à terceira, 16 é 2 elevado à quarta. Como aqui é x à oitava, aqui é 2 à quarta, simplifica aqui e aqui por 4. Se simplificar o 8 por 4 dá 2, simplificar o 4 por 4 vai dar igual a 1. E se x ao quadrado é igual a 2, então eu vou obter x' igual a mais raiz de 2 e x duas linhas é igual a menos raiz de 2. Só que, a hora que você for dar a resposta, precisa observar de novo naquilo que foi a proposta da Universidade de Brasília. Olha o que a Universidade de Brasília estava querendo. E esse x que ele estava querendo é a base. Nós dissemos na primeira aula que a base tem que ser obrigatoriamente um número positivo, e além de ser positivo, deveria ser diferente de 1. Ora, se ele tem que ser positivo e diferente de 1, esse daqui serve, mas esse daqui não serve. Portanto, senhores, a resposta única desse exercício é x' igual a mais raiz de 2, que eu consegui encontrar isso aqui aplicando 2 vezes a definição da parte de logaritmo. Agora temos aqui um exercício tirado da prova da Unicamp. A Unicamp quer saber quando é que o logaritmo de x mais 6 na base x é igual a 2. Vamos pegar e escrevê-lo aqui. Pronto. O que nós vamos fazer? De novo, vamos aplicar a definição de logaritmo, que é chifrar. Quem é que chifra? A base. Chifra quem? Chifra o valor do logaritmo. Então, na linha de baixo, eu vou escrever x mais 6, que é igual a base x, chifrando o valor dele, que é o 2. Pronto. Isso daqui, passando x ao quadrado para o lado de cá, vai ficar x ao quadrado, menos x menos 6, tudo isso igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau que a gente sabe muito bem resolver e quem aplicar Bhaskara vai encontrar x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 2. De novo, não vá com pressa. Chegou e encontrou o valor de x' e x duas linhas, verifique qual deles é que serve e qual nós devemos rejeitar. Repare aqui uma coisa. Aqui nós temos isso daqui que é chamado de logaritmando e nós temos isso aqui chamado de base. Qualquer um deles, seja ele logaritmando ou a base, tem que ser positivo. E a base, além disso, tem que ser positiva e tem que ser diferente de 1. Então, repare que esse menos 2 não pode, porque se você colocar menos 2, a base será negativa e ele não admite. Agora, com 3 não tem problema. 3 mais 6 dá 9, 9 não tem problema aqui. E aqui pode perfeitamente ser igual a 3. De novo, eu rejeito o valor negativo e só vou acatar o valor positivo, que é a resposta que eu devo enviar para a parte da Unicamp. Agora, nesse exercício, eu vou apresentar uma novidade para vocês. Mas antes, vamos fazer uma coisa que nós aprendemos lá no ensino fundamental. Repare o que eu vou escrever. 2 elevado a colog na base 3 do log de x na base 5, que é igual a 2 elevado a menos 1. O que é esse 2 elevado a menos 1? É a mesma coisa que meio. Porque, na realidade, quando esse expoente é negativo, a gente já sabe que 2 elevado a menos 1, esse 2 elevado a menos 1 iria para o denominador com o sinal do expoente positivo. Então, meio e 2 elevado a menos 1 significa exatamente a mesma coisa, como nós já aprendemos lá no ensino fundamental. Agora, por que eu fiz isso? Eu fiz isso para ficar numa igualdade de duas potências de mesma base. Se nós temos a mesma base, cotam-se as bases iguais e igualam-se os expoentes. Então, eu vou dizer que colog na base 3 do log de x na base 5, que é igual a menos 1. Eu cortei a base e igualei os expoentes. Pronto. Só que a novidade agora é que nós estamos vendo aparecer aqui a palavra colog. Colog significa cologaritmo. E cologaritmo é uma coisa muito simples. O que eu queria dizer a vocês que cologaritmo significa a mesma coisa que logaritmo com sinal negativo. Então, no lugar de colog na base 3, escreva menos log na base 3, porque colog é a mesma coisa que menos log. Pronto. Agora, é só prosseguir. Aqui é menos, então na linha de baixo, vamos trocar os dois de sinal. Esse aqui vai ficar positivo e do lado de cá também positivo.
E agora? E agora nós vamos fazer aquilo que nós fizemos nos exercícios iniciais. Pega esse 3 aqui, gente, e chifra o 1. Se esse 3 chifrar 1, então vai ficar log de x na base 5, que é igual ao 3 chifrando o 1. Pronto. E agora, o que eu vou fazer? Bom, o primeiro log desapareceu, só que agora tem outro log. Para esse outro log desaparecer, chifra de novo. Quem é que chifra? O 5. Ele chifra quem? O 3. Então vai ficar x, que é igual a 5 elevado à terceira, e 5 elevado à terceira significa 125. Pronto, essa é a resposta. Então a novidade é uma novidade muito simples. Na realidade, a única coisa que é diferente é que você deverá saber que colog é a mesma coisa que menos log. Pronto. Repare agora como esse exercício que nós vamos calcular agora é um exercício bastante interessante. Ele pede para você calcular o valor de 5 elevado a log de 2 na base 5. Tudo bem. Então, ele quer calcular o valor de 5 elevado a log de 2 na base 5. Pronto. E como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou agora, na próxima linha, escrever isso daqui que está aparecendo na cor azul. Eu vou escrever, mas eu vou escrever de uma outra maneira, mas sem modificar a proposta do exercício. Ou seja, isso que está escrito como sendo 5 elevado a log de 2 na base 5 é igual a x, eu vou escrever isso daqui, ó. Log de x na base 5 igual a log de 2 na base 5. Pronto. Falando rápido dessa forma, parece então que a linha azul é diferente daquilo que está na linha laranja, mas na realidade é a mesma coisa. Basta perceber que se você aplicar a definição de logaritmo, a base 5 iria chifrar o log de 2 na base 5. Ora, se o 5 chifrar o log de 2 na base 5, ficaria assim, ó. 5 chifra log de 2 na base 5, que seria igual a x. Repare, então, que realmente a linha azul é a mesma coisa que a linha laranja. E com uma vantagem muito grande nessa linha laranja, que ambos os logaritmos têm a mesma base. Então, se eles têm a mesma base, cortam-se os logaritmos na mesma base, eu encontro o valor que eu estava querendo, que é o valor do x, nesse caso, o x igual a 2. Pronto. O que eu quero que, em nome da velocidade, da próxima vez que você encontrar uma situação dessa, quando uma potência tiver como expoente um logaritmo da mesma base que a base da potência, ou seja, se isso daqui for 5 e isso daqui também for 5, se esses dois forem iguais, da próxima vez, em nome da rapidez, cancela esse 5 com esse log na base 5 e o resultado é aquilo que sobra. Pronto. Isso é muito bom em termos de velocidade e é muito bom para você resolver alguns exercícios que podem aparecer pela frente, como, por exemplo, o último exercício que nós vamos resolver ainda na nossa aula de hoje. Repare. Olha agora essa pedida do examinador. Ele quer saber o valor de 10 elevado a 3 mais log de 2 na base 10. Eu vou lembrar da minha professora que dizia que quando aqui é mais, significava realmente o resultado de uma multiplicação de duas potências de mesma base. Então, no lugar de 10 elevado a 3 mais log de 2 na base 10, eu escrevo 10 elevado à terceira vezes 10 elevado a log de 2 na base 10. Pronto. Agora, esse 10 à terceira, nós conhecemos, é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. E esse daqui? Esse é aquele que nós acabamos de ver no slide anterior. A base dessa potência coincide com a base desse logaritmo. Corta, corta, e o resultado é aquilo que sobra. No nosso caso, vai sobrar o 2. Então, olha o que nós vamos escrever. No lugar de 10 elevado à terceira, escrevo 1000, e no lugar disso, já que eu cortei o 10 com log de 10, sobrou 2. Resposta, 1000 vezes 2 vai ficar igual a 2000. Rápido, se você entendeu bem o slide anterior. E sempre que você encontrar essa base como sendo também a mesma base logaritmo, você pode cortar aqui e pegar como resultado aquele que sobrar. Pronto.
Eis aqui mais uma aula da parte de logaritmos. Nós estamos finalizando a nossa terceira aula de logaritmo, só que não para por aqui. Na próxima vez que nós nos encontrarmos, nós vamos falar das propriedades de logaritmos e vamos aprofundar ainda mais esse nosso estudo. Então, aguardo os senhores para a nossa próxima aula. Até mais.